Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora venham dar um jeito nessa terra nossa, com o Padre Francisco tu faz uma força, e a comadre Clara e a Irmandade toda. O mundo é tão velho que para ser novo, o Padre Francisco. Paz e bem, gente querida, paz e bem para você que nos acompanha pelo programa com o Padre Francisco. Nós estamos aqui no Seminário Santo Antônio, que fica em Agudos, São Paulo, para tratar de um assunto muito importante para a nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, porque foi aqui, neste seminário, que na última semana realizou-se a Assembleia de Formação e Estudos da nossa entidade franciscana. Aliás, nós estamos aqui em uma sala que conta a história deste seminário que por décadas e décadas acolheu centenas de seminaristas para a formação franciscana aqui neste seminário e também na nossa província da Imaculada Conceição do Brasil. E para a gente conversar mais sobre este encontro que reuniu aproximadamente 50 frades aqui nesse seminário, eu quero receber aqui nosso programa agora o Frei Sandro Roberto da Costa. Paz e bem, Frei Sandro. Paz e bem, Frei Augusto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa com o Padre Francisco. Muito bem, paz e bem. Um abraço a todos aqueles que nos assistem, que nos escutam. Uma alegria estar aqui participando desse programa, especialmente nesse lugar tão abençoado, nesse lugar tão significativo para os franciscanos, para os frades e para nós que estamos vivenciando esses dias aqui da nossa Assembleia. Que bom. Frei Sandro, o que é uma Assembleia de Formação e Estudos? Uma Assembleia de Formação e Estudos, uma Assembleia é uma reunião, não é? Mas é uma reunião mais ampla. O caráter, a natureza, a identidade de uma Assembleia é uma reunião que envolva um número determinado de pessoas para discutir, para trocar ideias, para pensar, para decidir também, em alguns aspectos, sobre um determinado assunto. Como é formação e estudos, esta Assembleia reúne os frades da província da Imaculada que trabalham com os estudos, que trabalham com a formação e os estudos. Formação no sentido, digamos, mais específico, não é? Aqueles que vêm até nós, os jovens que vão desde daqueles que nos escrevem, que buscam conhecer um pouco do nosso estilo de vida, depois aqueles que já estão nas nossas casas de formação, seja nas casas do aspirantado, ou as fraternidades de acolhimento, postulantado, noviciado, formação inicial, depois o curso de pós-noviciado, também o curso de teologia e, algo que é muito importante, a chamada formação permanente. Porque a formação não é só para aqueles que estão em formação, mas todos nós nos formamos. Então, estamos sempre de novo em processo de formação, de crescimento, de amadurecimento. Então, essa Assembleia é para discutir isso, para discutir como trabalharmos melhor, como servirmos melhor aos nossos formandos, né, enquanto grupo de formadores, não apenas na formação humana, mas também na formação intelectual, por isso também estudos, formação acadêmica, formação e estudos, mas também de como nos formarmos, sempre de novo nos formarmos, crescermos, amadurecermos, para sermos fiéis ao projeto de Jesus, segundo o modelo de Francisco de Assis. Frei Sandro, no último capítulo provincial, os frades reunidos aqui neste seminário em Agudos, eles clamaram pela reformulação de todo o itinerário formativo da nossa província, ou seja, os frades pedem novas respostas para os atuais tempos. E nesse sentido, partilhe conosco o que é que mudou na nossa formação franciscana da nossa província. Bom, algumas coisas
passíveis de mudança foram de fato modificadas, né? Algumas coisas que já estavam dando certo, que já continuaram, nós retomamos. Então, por exemplo, nós temos as FAVs, as Fraternidades de Acolhimento Vocacional, né? Já não é mais o modelo de aspirantado como era antes, quando o jovem, hoje nem tanto jovenzinhos assim, né? Sim. As pessoas vêm a nós, alguns até como adultos, né? Eles já não vão mais para um seminário, eles vão viver nas fraternidades, não é? Na chamada fraternidade real, fraternidade concreta, para experimentar, conhecer o nosso estilo de vida. Depois vão para o postulantado, isso não muda, né? Isso é uma exigência da formação, então, por isso que eu digo, alguma coisa pode mudar, outras não, algumas coisas mudam, outras continuam. O ano de noviciado continua o mesmo, um ano canônico, como nós chamamos, e depois nós mudamos, por exemplo, o tempo da chamada filosofia. Sim. Não necessariamente fazer os 3 anos de filosofia acadêmicos reconhecidos pelo MEC, mas nós criamos o pós-noviciado, que serão 3 a 4 anos, a princípio 4 anos, né, de formação humana, espiritual, cristã, franciscana e acadêmica, né? Também vamos ter nesses 4 anos curso de filosofia, aulas de teologia, de formação pastoral, catequética, evangelização, não é? Então, inclusive, vai funcionar na cidade de São Paulo, não é? No convento São Francisco, lá no Largo São Francisco, que foi nosso antigo provincialado, a sede da província durante muito tempo. Então, essa é uma das novidades, quer dizer, um novo sistema pós-noviciado, justamente para fazer com que aqueles que terminaram o seu noviciado, que eles possam aprofundar, amadurecer, crescer nesse caminho de decisão, até a sua profissão solene. Então, essa é uma mudança que nós tivemos, eu acho que tentando corresponder às questões do mundo atual, né? A gente tem que ter um pouco de ousadia, não dá para fazer as coisas sempre do mesmo jeito, do mesmo modo. E eu sempre lembro, é sempre um processo. Sim. A gente não pode dizer, é assim, vai ser assim para sempre. Nós vamos fazendo também, claro, não também com tanta leviandade que vamos mudar a cada ano, não é isso. Mas a gente tem a consciência de que hoje as coisas mudam muito rápido. Muito rapidamente as coisas exigem respostas mais atualizadas, modernas, digamos assim, então contemporâneas. Então a gente tem que estar atento a essa realidade. Nesse sentido, a gente buscou dar uma resposta que nós acreditamos é a resposta possível nesse momento da história, da caminhada da formação na província. Frei Sandro, na abertura desta Assembleia de Formação e Estudos, o Frei Paulo, nosso ministro provincial, comentou que evangelização e formação, elas caminham juntas, de mãos dadas. Como colocar isso em prática nos dias atuais? Essa é uma pergunta que tem uma resposta muito simples, não é? Nós somos chamados para evangelizar. Não existe a ordem franciscana sem evangelização, sem anúncio. Francisco de Assis, ele assim que no processo de conversão, na sua busca trabalhosa, sofrida, né? Ele conseguiu descobrir de fato o apelo do Senhor. Ele vai dizer no seu testamento, o Senhor me deu irmãos, né? Quando ele descobre isso, o evangelho que ele escuta e ao qual ele corresponde, junto com os primeiros que estão com ele, é o evangelho do anúncio, é o evangelho do envio em missão, 2 a 2, ide pelo mundo, anunciai o evangelho. Então a ordem franciscana, ela existe para evangelizar. Sim. Não existe frade franciscano que não seja evangelizador. E é claro que aí esse é um dos elementos essenciais do processo formativo, formar para a evangelização. Nós não formamos um frade para ser monge. Tanto que no tempo de Francisco havia os monges beneditinos, havia os cônegos regulares, havia os eremitas, vocações muito legítimas, muito bonitas, ainda hoje muito presentes na igreja, né? Talvez os eremitas um pouco menos, mas Francisco de Assis, ele traz uma nova realidade para a igreja, uma nova regra. Por isso também nós falamos da novitas, da novidade franciscana. Então, Francisco de Assis, ele é um evangelizador, sobretudo. Claro que, nesse caminho, ele busca a sua santidade, a sua santificação pessoal,
Então o frade, ele também tem que ser uma pessoa de uma profunda vida de oração, de contemplação, de devoção, mas isso não é simplesmente algo para ele, para o seu interno, para algo pessoal, para o engrandecimento e santidade pessoal, santificação pessoal. É uma santificação, é uma vida de devoção, de oração e contemplação que transborde para o anúncio, que transborde para os irmãos. E quando Francisco escuta aquela mensagem, como eu disse, na igrejinha da Porciúncula, outros dizem outras igrejas, né? Em que ele escuta, abre o Evangelho e vê essa passagem do envio missionário, ele diz, é isso que eu quero, é isso que eu procuro e é isso que eu desejo fazer de todo o coração. Essa é também a nossa resposta. Por isso, formação tem tudo a ver com a evangelização. Por isso, caminho de mãos dadas, mãos juntas. Com certeza. E para a gente encerrar esse bate-papo, a partir deste encontro aqui em Agudos, quais esperanças o senhor alimenta como secretário de formação em nossa província franciscana? Essa é uma pergunta boa de se fazer e ela exige também assim que a gente responda a partir da nossa realidade, né? Nós estamos discutindo, primeiro nós temos um plano, nós temos um programa de formação provincial, que é fruto de um longo trabalho, um trabalho muito sério, muito árduo. Nos últimos anos nós analisamos, por isso estamos falando dessas mudanças, dessas transformações, né? Então a gente, uma das coisas que mais nos marca nessa Assembleia é justamente fazer uma avaliação de um primeiro ano de aplicação deste programa, não é? E ao mesmo tempo, como é algo novo, fazer com que as pessoas, fazer uma avaliação daquilo que está dando certo, daquilo que precisa eventualmente ser revisto. Na verdade, é o que nós estamos fazendo. E algo que chama a atenção, assim, que eu acho que é muito importante para nós, é que nós temos pessoas de muito boa vontade. Os frades, todos aqueles que trabalham na formação, com as dificuldades que fazem parte, né? Todos somos seres humanos, temos conflitos, pouca gente também. Uma das coisas que a gente destaca é o pouco pessoal, diminuição numérica de candidatos, essa é uma realidade, né? Mas também isso também, concomitantemente, a dificuldade de ter pessoas para trabalhar na formação. Mas aqueles que aí estão com garra, com coragem, com empenho, trabalham com seriedade, como eu disse, né? Mas, sobretudo, trabalhar com esperança. Isso é algo que a gente não deixa de lado, né? A esperança nos move, o otimismo de que procuramos fazer o melhor para correspondermos àquilo que é o projeto de vida do carisma franciscano. Servir ao irmão, servir às irmãs, onde quer que estejam, em pobreza, minoridade, simplicidade, como Francisco e Clara de Assis viveram e nos ensinam a viver a cada dia. Frei Sandro, e para a gente encerrar de vez a nossa conversa, vamos aqui mostrar uma curiosidade para quem nos acompanha. Aqui nós temos uma carteira dos tempos antigos do nosso seminário. Como é que funcionava? Pois é, isso é interessante. Eu usei isso não no seminário, eu usei isso na minha escola quando era criança, não é? E me lembro que lá em Petrópolis também nós usamos. Nós tínhamos lá o famoso mangueirão, não é? Durante o curso de teologia, e eram sempre 2, não é? Então a gente se sentava, aqui se guardava o material, isso aqui está todo riscado, né? Com certeza houve da parte dos estudantes ou de quem usou isso o interesse por forrar isso aqui, né? Porque está tudo cheio de papel colado aqui. Então houve um esforço por, de um certo modo, personalizar a sua carteira. A sua carteira. Eu brinquei com o Frei Augusto, que estava o nome dele aqui, Augusto Gabriel, riscado. Brincadeira, não tem nada arriscado aqui. Os seminaristas eram muito educados e muito honestos, mas essa era a forma de se estudar. Então, naquela sala grande aqui, por exemplo, aquele monte de de carteiras, um espaço no meio, alto para sentar, não vou nem tentar porque eu sou meio baixinho, mas eu me pergunto como é que aqueles menininhos, molecotinhos, subiam nessa aqui, precisava quase de uma escada para subir. Né? Justamente, a perna devia ficar balançando, ficava certamente. Balançando a perna. Muito bem, assim nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais conteúdo franciscano sobre essa Assembleia de Formação e Estudos diretamente daqui do Seminário Santo Antônio de Agudos. Paz e bem. Paz e bem. Olha o que está escrito aqui.
Frei Augusto Gabriel. Não, Você que escreveu senhor, aqui. não, meu tempo não era esse. Frei Roger escreveu aqui. Padre Francisco, o Padre Francisco. Estamos de volta com o nosso programa do Compadre Francisco, diretamente daqui do Seminário Santo Antônio de Agudo, São Paulo, local em que nos últimos dias nós vivenciamos, realizamos a Assembleia de Formação e Estudos da nossa província. E temos a alegria de receber agora o Frei Wagner Sanagiotto. Carmelita, paz e bem? Paz e bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa do Compadre Francisco. Bem, prazer, que bom estar participando desse programa. O Frei Wagner foi um dos assessores deste nosso encontro, nos ajudou a refletir sobre essa missão franciscana através da formação e dos estudos. O Senhor partiu da palavra pertencer para iniciar a sua formação, a sua palestra. O que significa hoje pertencer a uma fraternidade, a uma ordem religiosa? O pertencimento ele é importante. Não existe ser humano que não pertence a alguma coisa, né? Nós sempre pertencemos a algo. Nós pertencemos à família, pertencemos a um grupo de amigos, pertencemos a uma igreja. Nós temos sempre um pertencimento, é fazer parte de alguma coisa. E quando falamos do pertencimento se tratando da ordem religiosa, nós dizemos assim, pertencer ao carisma, à vocação franciscana. Então, um pertencimento muito característico e específico, pertencer. Esse é o grande significado assim, que tem do pertencimento e que ao mesmo tempo vai nos desafiando. Que pertencimento ele exige da gente envolvimento, alguma coisa que nos faz bem a nível humano, com o qual nós nos identificamos como gente, como pessoa, né? Então, por isso que o pertencimento ele vai para além, ele faz parte, ele vai para além da visibilidade que é do hábito ou daquilo que nós falamos como sendo pertencimento. Ele é um envolvimento que nos toma daquilo que é mais íntimo da gente. Tanto é que quando nós falamos eu pertenço ao carisma carmelitano, eu me identifico com o carisma que eu escolhi. Eu pertenço à ordem franciscana dessa província, ela passa a fazer parte da minha vida, de mim mesmo. Né? Então, falar que pertence a alguma coisa, acho que o significado mais profundo que existe é dizer assim, né? Isso faz parte de mim, né? Está dentro, eu me encontro aqui, eu me sinto bem nessa realidade, isso faz parte de mim. Eu acho que isso resume muito a palavra e o significado do pertencimento. E de que maneira essa experiência do pertencimento contribui, ajuda a formar religiosos, frades mais disponíveis à missão, ao serviço, à vida fraterna? Veja como é interessante, né? Quando nós falamos do serviço que cada um faz, que nós desenvolvemos, nós representamos ou manifestamos enquanto serviço o que nós pertencemos. Né? Tanto é que no serviço próprio que cada um faz a nível do carisma e da congregação, nós somos reconhecidos pelo pertencimento, né? Então quem está nessa paróquia é um frei franciscano, né? Quem está nos assistindo é alguém que se identifica com o carisma franciscano. Então o serviço nada mais é do que talvez assim a realização, o demonstrar, o fazer ver aquilo que nós pertencemos, né? Em outras palavras, aquilo que nós somos e como eu interiorizei esse carisma na minha vida. Então até quando a gente fala de paróquia, obra social, tudo aquilo que a gente faz é o que transmite para muito mais do que eu, como pessoa, transmite aquilo que eu sou, o grupo que eu pertenço, o carisma que eu abracei. Então o serviço ele é uma manifestação do nosso pertencimento, sem dúvidas, eu diria. Nós estamos vivendo em um mundo fragmentado, um mundo marcado por diferentes formas de individualismo e nesse sentido, quais são ao seu ver, os principais desafios para formar uma identidade que seja sólida, consistente e que consiga dar respostas atuais às perguntas atuais de hoje do nosso tempo? Pois é, o nosso tempo ele nos conduz muitas vezes ao individualismo, né? Vai nos fechando cada vez mais dentro da gente mesmo, do nosso pequeno mundo ali. E porque nós estamos cada vez mais conectados e muitas vezes cada vez mais sozinhos, né? Nós sabemos o que acontece no mundo todo, mas às vezes não conseguimos identificar o que acontece com quem está ali do lado,
com aquelas pessoas que estão do lado da nossa casa. Não consegue enxergar, às vezes, alguém que está aí do seu lado. Ou se torna um pouco individualista a nossa vida, né? Eu acho que o pertencimento, essa formação para o pertencimento, a formação para uma identidade, ela vai nos indicando assim, tá bom, você é muito bom naquilo que você faz, mas você não faz sozinho, né? Aqui entra algumas coisas, como por exemplo, quando estamos juntos, unidos, pertencemos a alguma coisa, a gente trabalha por algo que nós pertencemos, e isso a gente vê que nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos trabalhando de maneira isolada e em sentido mais amplo, por assim dizer, o pertencimento ele nos tira do individualismo, ele nos tira da solidão, nos tira do pensar que somos o único referencial que temos no mundo, de que aquilo que eu faço é o melhor de tudo. Você pode ser muito bom naquilo que faz, isso é excelente, né? Mas não sozinho. Até mesmo, falamos agora há pouco do serviço, né? Se nós estamos ou temos um serviço que nos foi confiado pela província, é porque tem um pertencimento, senão nós não estamos fazendo aquilo. Justamente. E nós estamos em outro mundo, outra realidade, né? Então o pertencimento isola desse individualismo, sem dúvida. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, que apelo ou provocação o Senhor deixaria para os frades que são formadores, que cuidam aí desta missão de indicar aqueles que chegam até nós esse sentido mais profundo de pertencer a uma identidade, a uma ordem religiosa? Eu acho que os frades, aqueles que estão envolvidos com essa formação, o pertencimento, que nada mais é formar para o carisma franciscano, acho que qualquer outra coisa, acho que o agradecimento, né? Acho que é muito importante esse trabalho que é feito. E depois, dentro desse desafio, que é próprio do formador, né? Que é ter esse olhar específico, que a formação não é para si, não é para o individualismo, e quanto mais ele formar para o pertencimento, mais vai estar cuidando do grupo que ele tanto ama, que nós tanto amamos, que nós pertencemos, né? Então, acho que a tarefa formativa ela é fundamental, ela tende a ser cada vez mais importante. O formador é o que forma o futuro da ordem, né? Nós nos dedicamos hoje a tantas coisas que nós damos a nossa vida por aquilo, né? E a formação que é dada para essas novas gerações são aqueles que vão assumir aquilo que nós hoje dedicamos com tanto amor e com tanta atenção. Então, olhar para o grupo, para o formativo se torna fundamental, importante, e o pertencimento é isso, né? Evitar, às vezes, que no percurso formativo se crie ou se forme gente que seja franciscano, mas que trabalhe para outra coisa, né? Que não se identifica. Eu acho que esse é o grande desafio, a grande tarefa daqueles que tanto fazem tão bem esse trabalho, né? Muito bem, Frei Wagner, muito obrigado pela sua participação. A vocês, pela oportunidade. Também por esses dias de encontro aqui em Agudos, por se somar conosco nesta bonita missão também de evangelização. Deus te abençoe. Amém. Obrigado a você e àquele que nos acompanha. Obrigado. E para você que é de Pato Branco, que nos assiste pela TV Selinalto, Frei Wagner é natural de Pato Branco e esteve aqui conosco nesses dias de assembleia, de encontro. E assim nós encerramos mais um programa do Compadre Francisco. Continue nos acompanhando pela internet. Procure por @Província Franciscana, @Compadre Francisco, @TV Selinalta e nos ajude nesta missão de divulgar tudo aquilo que acontece, todos os conteúdos franciscanos que transmitimos até você. Até o próximo encontro, paz e bem. Compadre Francisco.